eu estava andando por um caminho, mas nesse dia eu resolvi andar por um caminho novo. Até porque a gente enjoa de ver as mesmas coisas, de fazer a mesma rota, às vezes de ver as mesmas pessoas. Nós temos a constante necessidade de estar em busca do novo, algo que possa estar preenchendo mais as nossas vidas. E nesse dia, era um dia tão bonito, tão gostoso, era um dia ensolarado, que eu fui tomada de uma gratidão de tal forma que eu nunca havia experimentado antes. Você já teve essa experiência? Enquanto eu caminhava por este caminho desconhecido, eu vi tantas pessoas. Eu vi pessoas diferentes, pessoas com cores diferentes, pessoas que falavam diferente, que se expressavam diferente, que viam as coisas de formas diferentes e que faziam coisas diferentes. Eu vi pessoas que também me viram, outras pessoas que não me viram. Eu vi pessoas que quiseram me conhecer, outras nem fizeram questão. Eu vi pessoas que me olharam estranho e pessoas que fingiram que não me viram. Eu vi pessoas que estavam tão juntas, mas de certa forma estavam tão distantes uma das outras. E pessoas que estavam distante, aparentemente só, mas de alguma forma ela se fez conectar, estar próxima de outra. Eu vi pessoas que não queriam estar lá. Pessoas que achavam que aquele lugar que elas estavam era pouco para elas. E outras que não sabiam valorizar o lugar onde elas estavam. Eu vi pessoas que não sabiam nem aonde estavam. Eu também vi pessoas que estavam lá apenas por estar. No meio do caminho, eu vi coisas tão atrativas, outras nem tanto. Mas eu vou confessar uma coisa. Eu vi coisas que eu não queria ver. E eu vi coisas que não queria ouvir. Mas quando eu me dei conta, eu já tinha caminhado tanto, mais tanto, que eu olhei para cima. O sol não estava mais ensolarado. O céu estava coberto por tons de cinzas. Olhei em minha volta. O lugar parecia ter perdido as suas cores. Já não parecia ser mais o mesmo. Eu já não parecia ser mais a mesma daquela que havia começado aquela trilha. De repente eu comecei a sentir pingos d'água. Algo tinha mudado, mas eu não sabia o que era. Eu comecei a lembrar daquelas pessoas, do que elas estavam falando, das coisas que elas estavam fazendo. E eu lembrei daquelas pessoas que fingiram que não me viram, daquelas pessoas que me olharam estranho. Aí eu fiquei pensando, o que será que eu fiz para elas? Eu vi coisas tão absurdas que eu quero esquecer, sabe? Mas nossa, aqueles pingos d'água começaram a aumentar e de repente eu me vi no meio de uma tempestade. Eu precisava correr. Mas vocês não imaginam. Vocês não imaginam o que aquelas pessoas falaram pra mim, falaram de mim. Eu vi coisas tão absurdas. Eu vi coisas tão absurdas. Só sei que eu precisava correr. Mas aqueles pensamentos, aquelas lembranças, elas não me deixavam, elas não me davam trégua. Eu não sabia mais o que fazer. Eu só sei que eu tinha que correr. Eu não sabia como me livrar daquela tempestade. Ela estava me deixando abatida, confusa, ansiosa. Eu tinha perdido a clareza. Eu tinha perdido a visão. Eu tinha perdido o meu caminho. Eu já não sabia mais o que fazer. Na verdade, eu já nem mais queria caminhar. Eu estava tão cansada de correr, e aqueles pensamentos.
que os meus pulmões... Eu sentia que os meus pulmões precisavam de ar. E quanto mais eu corria, parecia que os meus pulmões gritavam. E eu corri tanto, que chegou uma hora que eu não aguentei, eu cansei. Eu cansei e parei. E quando eu parei, eu respirei. Respirei tão fundo. Respirei tão profundamente que parecia que eu ia engolir todo o ar do mundo. Só sei que quando eu percebi, os meus pulmões estavam sendo tomados por uma graça. Eu não sei explicar. Era uma mudança. A cada respiração profunda era como se fosse o sopro de um vento. O sopro de um vento que ia fazendo com que as nuvens das preocupações, as nuvens dos anseios, dos medos, das indagações fossem desaparecendo. A cada respiração, o sopro de um vento que levava consigo toda a tempestade de pensamentos. Se você achava que aquela história de respire fundo era balela, era coisa de quem não tinha o que dizer para te acalmar, até porque quando a gente está nervoso, ansioso, chegar alguém e falar para você, se acalme e respire fundo, você dizer, peraí, você não tá vendo que eu tô no meio de uma crise? Respire. Acontece que a respiração, ela oxigena o nosso cérebro, que oxigena o nosso corpo, e ela alivia a tensão. E quando ainda nós nos concentramos na respiração, quando nós respiramos fundo e ouvimos a nossa respiração, de forma inconsciente, nós tiramos o foco de todos os pensamentos que estão nos deixando nervoso, ansioso. Ela faz com que a gente desvie o foco. Então a gente vai se acalmando. E mais, a respiração, ela ajuda. Ela nos devolve o controle emocional. Ela nos devolve a capacidade de raciocinar, de pensar. Assim a gente consegue focar em soluções. A respiração, ela nos deixa mais apto a tomar decisões. Mesmo que a decisão naquele momento seja se acalmar. Porque é o que nós precisamos para tomar decisões. Espero que esse vídeo tenha contribuído com o seu desenvolvimento e aprendido algo a mais, que a respiração não é simplesmente para nós vivermos. Até porque, para muitos, não estar morto não quer dizer estar vivo. Que você possa, daqui para frente, ver a respiração de uma outra forma. Eu agradeço toda a sua atenção, que você possa estar se inscrevendo no canal e vermos o quanto nós temos de recurso do nosso dia a dia que pode nos ajudar a termos uma vida mais leve, simples e harmoniosa. Não se esqueça de dar um like e faça seus comentários no canal. Até o próximo vídeo.